Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre, com a leitura do capítulo especial do Dia dos Pais. Seguimos com os comentários dos nossos irmãos Ney, Elisete e Célia. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontrem, na harmonização dos lares e purificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Senhor Pai de infinita bondade e amor, estamos aqui reunidos em Teu nome, agradecendo a sublime oportunidade de darmos início a mais um estudo do Evangelho no nosso lar. Que esse ambiente agora transformado em um templo de paz e aprendizado seja abençoado pela Tua divina presença e pela Tua irradiação do Teu amor incondicional. Rogamos com humildade e devoção e proteção e a inspiração dos espíritos benevolentes, nossos guias e mentores espirituais, que eles nos envolvam em suas vibrações de luz e serenidade, preparando os nossos corações e mentes para assimilarmos os preciosos ensinamentos de Jesus Cristo, nosso divino mestre, que as lições de sabedorias contidas na página do Evangelho nos penetre profundamente a alma, despertando em nós a compreensão verdadeira dos princípios da vida eterna. Que possamos refletir cada palavra, buscando aplicá-las em nosso cotidiano, transformando-as em ações de amor e caridade e fraternidade com todos os nossos irmãos. Gratidão, que assim seja. Bom, vamos continuar com a leitura do capítulo do livro Seara de Fé, de autoria de Emmanuel, psicografia do saudoso médium Francisco Cândido Xavier, com o capítulo Dia de Deus. Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente, de modo especial, na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizerem pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos de imaginário repouso, por trazerem a cabeça branca por fora e, em muitas ocasiões, alquebrada por dentro, sob a carga de lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardais da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens, que não vacilaram em abraçar amargos compromissos, a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos,
nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na terra de hoje instituiu datas de homenagens às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Bom, para mim é sempre muito desafiador ler e refletir sobre os pais. É algo que me afeta profundamente, porque meu saudoso pai retornou à pátria espiritual, deixando muitos valores, mas também deixando muitas saudades. Nesse sentido, esse texto do benfeitor Emmanuel, que mexeu um pouco comigo, traz uma visão surpreendente em relação aos pais. Ao falar sobre o Dia dos Pais, ele o define como o dia de Deus. E pode soar pretensioso, pode parecer pretensioso, mas pensemos de um modo bem peculiar a figura paterna. Por exemplo, no campo psicanalítico, a figura paterna transcende o biológico, introduz a lei, a cultura e a separação que direciona o ser para o viver individualmente, sendo essencial na constituição psíquica do indivíduo. No entanto, além do aspecto biológico, existe também a função espiritual, que reflete o próprio cuidado divino. Para Emmanuel, pensando em Deus, pensa-se também nos homens, que na função paterna, como pais ou tutores, assumem a responsabilidade séria de amparar, sustentar e orientar vidas. O autor nos convida a considerar essa figura como expressão verdadeira do amor providente de Deus no mundo. Reparem, meus irmãos, que ao longo do texto, ele reconhece e valoriza as mães como personificação do amor terno e invisível, amor como nenhum outro, e por que não, também como parte divina, não é verdade? Todavia, lembra que os pais também amam, à sua maneira, de forma silenciosa, sem tanta expressão visível, porém muitas vezes de maneira profundamente sacrificial. No texto, vemos vários exemplos de sacrifícios silenciosos que por vezes é ignorados na parentalidade. Perder a juventude para sustentar o lar, por exemplo. Apagar-se pessoalmente para promover o sucesso dos filhos. Dedicar-se de forma extraordinária a filhos doentes. Sofrer o abandono por parte dos próprios filhos na velhice, entre outros exemplos. Compreendamos que o amor paterno, embora menos romantizado, é igualmente profundo e carregado de renúncia. Renúncia, sim. Essa palavra tão importante para nós espíritas. Emmanuel ainda amplia esse alcance dessa compaixão aos pais àqueles que falharam. E é justo lembrarmos que até aqueles que se desviaram ou se perderam nessa caminhada, na grande maioria dos casos, começaram com intenções nobres. É fundamental olhar para a figura paterna sem julgamentos e reconhecer que a paternidade, assim como qualquer outra missão humana, é atravessada por desafios, por limitações e dores. José, pai do Mestre Jesus, exerceu uma das maiores funções na Terra. Deus confiou a ele a proteção e a segurança do ser mais importante que já passou pelo mundo, bem como a de sua mãe, que, escolhida por Deus, era muito jovem e desprotegida diante das dores que deveria enfrentar. Imagine que responsabilidade que ela assumiu. Já pararam para pensar nisso? José se diminui lentamente para que Jesus cresça, aceitando a missão sem questionar.
a meu ver, uma das missões mais importantes na história do Cristo. Nesse contexto, o Dia dos Pais não é apenas um dia de comemoração, mas de reconhecimento e gratidão pelo peso dessa responsabilidade assumida. Enfim, Emmanuel estabelece uma ligação simbólica. Se o Dia das Mães representa o amor, esse vínculo afetivo, esse calor, essa ternura, o Dia dos Pais representa Deus, símbolo da lei, símbolo do sustento, da direção, da autoridade protetora. Não porque um seja maior que o outro, mas porque o pai, nessa função de prover, proteger e direcionar, espelha o próprio aspecto divino que sustenta a criação. O próprio Mestre Jesus chamou Deus de Pai, como que para representar essa força amorosa e firme que ampara e conduz a vida. Ao honrar os pais, honramos também a face de Deus. Muita paz e muita luz a todos. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão sobre esse capítulo Dia de Deus do livro Seara da Fé, psicografado por Chico Xavier com a autoria espiritual de Emmanuel e outros espíritos, é um profundo chamado à valorização da figura paterna e à reflexão sobre o amor silencioso, firme, sacrificial, que muitos pais e tutores dedicam aos filhos. Emmanuel, ele nos convida a enxergar com mais clareza e sensibilidade os esforços daqueles que, muitas vezes, na sombra da figura materna, sustentam os lares, enfrentam privações e se consagram à formação material e emocional e espiritual dos que amam. Essa mensagem destaca que, enquanto a maternidade frequentemente se manifesta com a ternura espontânea e visível, a paternidade costuma operar na renúncia oculta, no sacrifício discreto, na responsabilidade silenciosa. Não se trata de comparação ou competição entre os papéis materno e paterno, mas de um convite à justiça emocional. Reconhecer que o amor dos pais também é legítimo, profundo e digno de gratidão. Emmanuel não se limita ao elogio genérico. Ele cita exemplos de homens que abriram mão da juventude, dos sonhos, da própria paz em nome da família. Fala dos que se tornaram sustentáculos invisíveis, dos que criaram filhos alheios como se fosse seu, e dos que enfrentaram doenças, abandono e até ingratidão, tudo por dever ao amor. São homens que, apesar das dores, muitas vezes permanecem calados, ocultando as lágrimas e angústias para não perturbar o equilíbrio dos seus. Ao lembrar do que se desviaram do caminho ou que enlouqueceram, o autor espiritual, ele nos exorta à compaixão. Mesmo os que erraram merecem a compreensão pelas intenções originais de bem, que, de não raro, fracassaram diante das provações do mundo. Esse olhar compassivo é próprio de espírito cristão, que busca entender antes de julgar e que reconhece nos que cai o esforço, ao menos por um tempo, de tentar a sustentar-se. A mensagem amplia o conceito de justiça e de gratidão. Se a sociedade moderna celebra as mães como natural e justa emoção, é igualmente necessário criar espaço de referência para os pais. Emmanuel vai além da convenção social e propõe uma elevação simbólica. Se o Dia das Mães representa o amor, o Dia dos Pais deve ser considerado o Dia de Deus, pois exprime a força,
o sustento, a presença de que não se impõe, mas se faz essencial. E essa afirmação profunda e espiritual, Deus como Pai, também é muitas vezes esquecido ou ignorado, ou até nos momentos em que mais nos sustenta. Tal como muitos pais terrenos, sua presença é percebida, muitas vezes apenas na ausência. Ao traçar esse paralelo, Emmanuel ele eleva a figura paterna à dignidade sagrada de quem serve sem alarde e alma com firmeza. Essa reflexão ela nos toca ainda mais no tempo em que o conceito de masculinidade e paternidade estão em revisão. Ser pai é mais do que prover, é amar, educar, sustentar emocionalmente e, sobretudo, ser presença ética e espiritual. A espiritualidade nos convida a honrar esse papel com mais clareza e gratidão, sem perder de vista que o verdadeiro amor, seja ele paterno, materno, vem sempre carregado de renúncia e doação. Assim, ao melhor meditar sobre o Dia dos Pais, Emmanuel nos propõe o exercício de empatia, memória e justiça afetiva, que possamos olhar com mais ternura para aquele que, mesmo sem palavras, dedicaram e ainda dedicam suas vidas a seus filhos. E que saibamos reconhecer que o amor, quando reveste de sacrifício silencioso, mais se aproxima do amor divino. Gratidão. Bom, continuando sobre o Dia dos Pais, na visão espírita, o Dia dos Pais é uma oportunidade para refletir sobre a importância da paternidade com uma missão e responsabilidade no desenvolvimento espiritual dos filhos. A doutrina espírita ela considera que os pais são responsáveis pela condução dos filhos no caminho do bem, buscando auxiliá-los na evolução moral e espiritual, reconhecendo o papel dos pais na evolução espiritual dos filhos e buscando fortalecer os laços familiares através do amor, do perdão e da gratidão. A paternidade ela é vista como um magistério sublime, onde os pais são os primeiros professores dos filhos. Os pais são responsáveis pelo desenvolvimento do caráter dos filhos, influenciando as suas escolhas e atitudes. Eles devem conduzir os filhos com sabedoria, compreendendo que cada filho é um ser único, com suas próprias características, maturidade espiritual. E no Dia dos Pais também é importante lembrar do Pai Maior, Deus que nos criou por amor e nos oferece a oportunidade de evolução através da experiência na Terra. E agradecer a Deus pela vida e pelas bênçãos recebidas é um gesto de gratidão que fortalece a nossa fé e nos aproxima do plano espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 582, tem a pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação, possível uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais que o que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim que estes dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando-lhe aquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultante dessa queda e partilharão do sofrimento do filho na vida futura por não terem feito
o que lhe estava ao alcance para que ele avançasse a estrada do bem. Mas hoje, o foco é o Dia dos Pais, o pai biológico por adoção, opção ou afinidade, onde ele estiver, longe ou perto, se já partiu dessa vida, se não está mais no convívio da família, nunca deixará de ser pai. Para alguns, o pai é um herói por sua proteção, segurança e exemplo. Ele não precisa necessariamente usar capa, voar ou ter superpoderes. Basta ser aquele que está ao nosso lado, guardando e protegendo como se fosse um anjo. O ato de heroísmo do pai será o amor no coração. Para outros, o pai não é tão herói devido a certos equívocos da vida, mas Deus nos deu uma valiosa ferramenta para a vida, o perdão. Importante perdoar para pacificar os corações. E nesse momento de homenagem, não podemos esquecer do Pai Maior, aquele que tudo criou por amor, e se estamos aqui é pelo amor divino. Como filhos amados, devemos gratidão a Deus por sua permanente presença, independente das nossas condições. Por tudo isso, o nosso reconhecimento e gratidão a todos os pais, principalmente por tudo que fizeram por nós. Um feliz Dia dos Pais. Gratidão. Completando aqui o comentário dos nossos amigos, agradecer a todos os pais que todos os dias assumem os seus compromissos, se devotam aos seus filhos, estão com eles nos momentos difíceis, apoiando a esposa, a mãe, protegendo a sua família, tentando fazer o máximo que pode dentro das suas possibilidades, dentro do seu conhecimento, dentro da sua evolução atual. Como disse nossa irmã Elisete, o compromisso de hoje com a paternidade é o nosso futuro. Foi assumido antes, nossa preparação para a encarnação foi assumido, que receberiam como filhinhos. Então aqui, agora, nesse momento, nessa reunião, nessa família, esse pai aqui está experimentando essa jornada como pai, possibilitando para si mesmo o crescimento e para os seus filhos, procurando ser um exemplo. Eu não creio que um homem que tenha assumido a responsabilidade de ser pai, mesmo que tenha de alguma forma abandonado essa família, não pense nos filhos que deixou para trás. Em algum momento foi os seus equívocos, mas a dor está no coração, a dor está ali, segue, não fica em paz. Nenhuma pessoa deixa seus filhos para trás e se esquece deles. Então, aqueles que não estão com seus pais hoje, procurar compreender esse ser humano que não pôde cumprir, orar por ele, tenha compaixão, assim como quer que esteja para a gente mesmo, como nós não conseguimos cumprir muitas vezes os nossos compromissos que foram assumidos antes. Nós também temos, como filhos, honrar esses pais também. Pais hoje, irmãos para sempre, irmãos na família grande de Deus, que é o nosso grande Pai. Vamos lembrar dos nossos paizinhos que já não estão mais aqui, estão no plano espiritual, como o meu, e que eu lembro com muito amor e com muito carinho, que eu sei que está sempre próximo, está sempre comigo, está sempre com a nossa família. A gente lembra sempre dele com alegria, com bom humor que ele tinha, está presente. Então vamos lembrar da forma que nós podemos, dos nossos pais que estão conosco, que não puderam estar por inúmeros problemas, e pelos pais que não estão mais. Vamos lembrar que nós vamos nos unir novamente e nos transformar em família novamente, voltando aqui uma nova oportunidade. Nós também já falhamos. Então, vamos colocar que todos nós precisamos da compaixão que Jesus pediu. Jesus não julgava ninguém. Então, que Deus abençoe todos os homens, pais biológicos, por afinidade, todos aqueles que estão ali comprometidos com seus filhos e aqueles que estão com o coração apertado.
nesse momento também está ouvindo, que não pôde cumprir com as suas obrigações por algum motivo. Que o Senhor Deus esteja com todos e conosco. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletir intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Finalizando, solicitamos a nossa irmã Eliane para conduzir a prece final. Queridos amigos, a paternidade é um dom divino que solicita no homem o máximo de responsabilidade e amor. Não basta gerar um corpo, é preciso auxiliar a alma na ascensão para Deus. Hoje, neste Evangelho do Lar, em que refletimos sobre os pais, nosso coração volta em reverência e ternura, não apenas aos pais que geraram, mas também aos que ajudaram, cuidaram, ensinaram, guiaram e até o que fez falta a seus filhos, nos ensinaram pela dor e o valor do amor. Que possamos hoje enviar nossas melhores vibrações aos pais encarnados e desencarnados, que os ainda caminham na Terra, encontre forças para cumprir a sua missão. E os que já partiram recebam nossas preces como forma de carinho e gratidão. Que o Cristo nosso Senhor, modelo maior, nos ajude a honrar os que vieram antes e a sermos fonte de amor para os que virão depois. Gratidão.